Janete Aparecida, seja muito bem-vindo, minha querida, aqui ao nosso programa. É um prazer te receber. Prazer é todo meu, eu fico muito feliz pela oportunidade. Aliás, cenário bonito, né? Você gostou? Aqui, demais. Aconchegante, né? A Bia é a loura bonita que estava aqui. Tá. Eu acho que hein? o povo lá talvez está pensando assim, nossa, trocaram a Bia pelo Pedro. Eu acho que o povo vai reclamar. O que você acha? Eu prefiro o Pedro, né? Achei a Bia linda, mas eu ainda sou do Pedro ainda. Mas pra mim tá tudo bem. Diz que pode falar isso não, né? Pode falar o que você quiser. Ah, então tá tudo ótimo. É bom o pessoal saber também que os nossos entrevistados vão se sentir em casa aqui também. Exatamente. Né, e aí, Pedro, antes só da gente começar as perguntas, saber que o pessoal também mandar as perguntas no chat do YouTube também, né? Pra gente poder... O que vocês querem que a gente pergunte pra Janete? O que vocês querem saber aí de só Divinópolis? Manda lá no QR Code. Escaneia este QR Code, manda lá no nosso chat que ela vai responder aqui para vocês, tá? Minha querida, vamos começar? Eu quero saber, tá? Vamos voltar um pouquinho na sua história. O que te motivou a entrar na política? Na verdade, eu sempre fui muito ligada à política sem saber que era política. Desde pequenininha eu sempre fui liderança na escola, então eu era sempre representante da turma da escola. Era quem organizava os brinquedos, então assim, desde as rodas ou do roubar bandeira, quem escolhia o time, quem estava na frente. Isso para muita gente não sabe, isso é política. Você vê isso nas crianças desde pequeno, sem a criança saber que ela já tem uma liderança. Essa liderança faz parte de nós, é uma forma de política. E até então eu não tinha esse entendimento, mas gostava muito disso e de repente fui trabalhar ali com a dona Maria Martins na primeira eleição do Jaime Martins como deputado federal. E do Sr. Jaime, já falecido, como deputado estadual, entregando papelzinho em campanha política. Sabe essas meninas que entregam papelzinho aí? Panfletagem na rua? Panfletagem. Pensa o que é isso. Eu fazia aquele trabalho ali. Destaquei rapidamente, passei a coordenar a equipe, fui trabalhar coordenando a equipe de Nova Serrana. Eu tinha 17 anos. Logo depois eles me convidaram depois para trabalhar com eles, mas eu não queria parar de estudar, eu não fui. E continuei seguindo o meu caminho, formei em técnico em contabilidade, depois direito, mas sempre participando, presidente de DA, presidente de comissão de formatura. E comecei a estudar, estudei bastante sobre o que era o trabalho de uma Câmara Municipal, o que era a Lei Orgânica Municipal, o regimento interno da Câmara. Eu sempre fui muito estudiosa. E quando eu voltei eleita, eu voltei conhecendo pra caramba, viu? Bem mais do que os meus colegas lá. Então, com isso, não conseguiram me dominar lá dentro. Porque o que acontece? Quando a gente é cru, no primeiro mandato, há uma dominância dos vereadores mais antigos. E comigo não aconteceu exatamente porque eu tinha um domínio muito grande da legislação e do legislativo. E com isso eu tive um crescimento muito grande. Eu fui a única mulher entre os demais vereadores. Então o que é que me motivou de fato? Injustiça social. Ô Janete, você falando desse processo, né, de estar na Câmara Municipal, rodeada de homens, sendo uma exceção, né, como mulher. Depois, numa reeleição com o Gleidson, você consegue ser eleita vice-prefeita, né, um cargo de muito prestígio, mas de muito trabalho. Você acredita que nesse processo, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, você sofreu algum preconceito? Se sim, qual? Primeiro eu vou corrigir duas coisas. Primeiro, eu mudei a história quando eu trabalhei como vice-prefeito, que até então os vice-prefeitos trabalhavam, não. Eles nem apareciam lá na prefeitura. A gente não sabe nem quem que é. Não sabia nem o nome, o povo de Divinópolis. Exato. Eu falo que eu tenho uma grande culpa, coitado dos vice que vier depois. Não dá para ser aquele cargo decorativo mais não, né? Se não trabalhar, o povo não vai aceitar. Isso eu fico feliz de ter contribuído para isso. Não são todos, viu, gente? Eu vejo vice-prefeito aí pelas cidades do Brasil que foram bons. Mas aqui em Divinópolis, você foi exceção. E com isso, lógico que eu sofri um monte de preconceito. Dentro da Câmara já me mandaram calar a boca, já cercearam minha palavra. Eu só não fiquei quieta quando isso acontecia. Levei o presidente da Câmara na comissão de ética, dava uns gritos, batia na mesa e falava que a mim ninguém calava. Já passei vergonha em jornalista, teve jornalista que falou que eu era Zazá que dançava no arame. Zazá era uma macaca, gente, que dançava no Circo do Carequinha com uma sombrinha assim, numa corda bamba. Então nós estamos falando aqui de preconceito, inclusive racial. Eles implicavam com minha voz, porque eu fazia leitura e eu tenho uma leitura muito imponente de acordo com o que eu vou ler. E para ler as leis na Câmara, eu sempre falava, tipo, projeto 024 de 2026, Câmara Municipal de Divinópolis.
E eu falava com imponência, fiz muito tempo, eu já fiz a cerimonial e de acordo com a leitura você muda o tom de voz, vocês são apresentadores. Para a população entender também, né, Janete? Porque é um assunto às vezes muito técnico, né? E sério. E o projeto ele é CM quando é feito por vereador e é EM quando é feito pelo prefeito. Sim. E a população não tinha noção disso. Então quando eu falava projeto, CM, Câmara Municipal, eu dava o feedback para a população que era projeto da Câmara Municipal. E quando eu falava EM, Executivo Municipal. Pegando esse gancho, né, é evidente que você já foi vítima de preconceitos, tanto na época como vereadora, e a gente acompanhou agora recentemente, né, após assumir o mandato, aquela semana que foi um desafio para você, para toda a equipe. Eu queria que você falasse sobre o quanto os homens, né, foram, digamos assim, preconceituosos mesmo com você, e se você acha que se fosse o prefeito homem, se ainda fosse o Gleidson, se eles tratariam da mesma forma que você foi tratado? Eu acho que existe uma diferença. Eu não posso falar que foi maioria, na verdade foi minoria. No dia que eu tive lá às 2 horas da manhã, isso aconteceu por volta das 4 horas da manhã, cerca de mais ou menos uns 90 motoristas estavam presentes. Os que fizeram essa parte preconceituosa ou de desrespeito era cerca de 6 a 8, ou seja, não tinha 10% fazendo isso. Então, se eu colocar que eram os homens, eu estaria sendo... generalizando. Eu nunca vou generalizar, eu não sou muito de mimimi não, sabe? Pelo contrário, a maioria me respeitou muito, eu fico com a maioria. Você sabe aquela onde você escolhe com qual porcentagem que você fica? Eu fico com a maioria. E a maioria me respeitou. Infelizmente, a gente teve essa porcentagem diminuta ali de cerca de 10% que riu, fez gracinha, debochou. E eu segurei. Ou se eu falar com você que eu tive de vontade de chorar, eu tive, mas eu segurei. Fui firme na minha defesa até o final e saí dali com respeito. Não foi só da maioria dos motoristas que estavam aqui, mas da população. Então aquilo ali mudou a história de Divinópolis. E eu não posso dizer se seria diferente com outro, porque pelo que eu saiba na história, ninguém fez isso até hoje. Nenhum prefeito ou prefeita da história foi até um movimento de greve para pedir para eles, para poder entender com eles, conversar com eles, negociar com eles, participar daquilo, com a coragem que eu tive e que realmente é a coragem que eu tenho, que é a proposta que eu tenho, que é abrir para o diálogo. Então eu não sei se seria diferente. Para a gente ter essa noção, a gente teria que ter um outro prefeito homem que tivesse a coragem de fazer o mesmo que eu fiz. Ainda sobre isso, Janete, porque é um assunto que tem sido comentado, a gente não pode fugir da pergunta aí, a situação da Transoeste hoje. Depois das mudanças, agora a Prefeitura tem um poder para poder cobrar mais a Transoeste também para entregar um serviço de qualidade. A Transoeste é um problema resolvido para Divinópolis ou vocês ainda estão trabalhando diariamente nisso? É um problema resolvido nada. Isso é uma praga mesmo, do jeito que tem o contrato hoje. Nós temos um contrato que ele é extremamente leonino. O que é um contrato leonino? Quando beneficia mais uma parte do que a outra. Beneficia muito mais a empresa do que o cidadão. E quando eu falo isso, olha a dificuldade que a gente tem num contrato tipo esse. Um contrato de 30 anos atrás, onde nós temos um número de ônibus e de linhas que não sustenta a cidade, e com um número de 132 ônibus, como a cidade hoje, que nós temos 718 quilômetros entre zona rural e zona urbana, não atinge o que a gente precisa. Nós temos uma cidade descentralizada, onde eu vou de um bairro, se você olhar o Santos Dumont, que está lá perto do aeroporto, e atravessa aqui para o Candelário Boa Vista, que está do outro lado da cidade, eu levo mais de 1h30. E hoje eu tenho o mesmo número de ônibus que era antes para o mesmo número de ônibus que eu tenho hoje. Eu consigo resolver isso? Não, eu não consigo, porque eu não consigo mexer no contrato no mesmo número de ônibus. Hoje eu tenho uma possibilidade de uma fiscalização, de multar, porque quando eu reajusto a passagem, eu não fico devendo nada, eu tenho o direito de cobrar. Porque se eu não reajusto e dou um subsídio que não é o suficiente, eu fico limitada no meu espaço de cobrança. Hoje, como houve reajuste, eu posso descascar multa em cima deles pelo não cumprimento de horário, ônibus estragado, ônibus de prazo vencido, etc. E é o que eu comecei a fazer. Então, desde o dia que aconteceu, eu estou descendo o cacete fazendo o que é certo. Reajustou agora. Não fico feliz de reajustar, não. Quem quer dar aumento? Ninguém.
Porém, esse reajuste ficou congelado 5 anos e tinha sim uma proposta de ficar mais esse ano, porque a empresa não cumpriu. Se a empresa tivesse cumprido, eu não tinha porquê. O dinheiro do subsídio estava separado. Por que a empresa não cumpriu? Porque a gente não tinha isso em contrato, segundo eles. Pediu para me mostrar para ele uma documentação que provava que tinha esse acordo. O acordo ele foi verbal, ele não foi escrito. E porque o valor que a gente tinha dado de subsídio, 18 milhões, só compensava gratuidade, não compensava o que não era gratuidade. Mas esse era o acordo que foi feito com o prefeito Gleidson, de ser gratuidade. Aí eles vieram, acho que eles pensaram o seguinte: opa, chegou uma mulher aqui, eu vou pedir para ela a diferença aqui agora, que dava mais ou menos 10 milhões, mas eu tinha de tirar de algum lugar. Para mim tirar mais 10 milhões para a empresa, eu tinha de tirar merenda escolar? Não. Eu podia tirar de tapa-buraco? Não. Do serviço de capina da cidade? Não. Da varrição? Lugar nenhum. Ou seja, eu não podia tirar. Sem falar o seguinte, a gente precisa ser sincero. 90% das pessoas pagam em cartão. Quem dá o cartão? O patrão. Quanto desconta do empregado? 6%, né? Independente do valor da Sim, passagem, 6%. desconta 6%. Então, na verdade, 90%, quem teve reajuste, foi no bolso do empregado ou no bolso do patrão? Do patrão. Então, sejamos francos. 10% paga em dinheiro, que é o valor maior de R$6. 5,50 é em cartão e é a empresa que vai pagar. E eu não tive empresários contra mim. Nenhum empresário contra mim. Nem por fala, nem por ligação, porque todos já sabiam que esse momento poderia acontecer. E o que é que eu vou fazer com os 10 milhões que eu economizei então? Porque nós passamos 8. Sim. Os 10 milhões. Será construída uma escola no bairro Frei Galvão, quase 400 crianças, e eu tenho que colocá-las em ônibus para atravessar a cidade inteira. Frei Galvão, lá perto de São Simão, indo lá pro Cajuru, na Estrada Velha. Um dos bairros mais carentes desse Pegam um ônibus e vão estudando CETEP. CETEP, onde está isso do outro lado, lá no bairro São Sebastião. Vou construir uma escola lá, 8 milhões. E o restante? Lembra uma escola que eu filmei, que passou lá na minha rede social? Recebi hoje o projeto. 1.900.000 para reconstruir aquela escola. Eu vou mudar, eu vou dar dignidade para as nossas crianças com o valor que eu daria de subsídio para essa empresa. Eu não acho que eu fiz nada errado. Justiça social para mim é isso. É eu fazer a distribuição para aquele que mais precisa com o dinheiro que não é meu, que é do pagador de imposto, que somos todos. Diante desse cenário todo, Janete, eu queria que você falasse para mim, pessoal de casa, qual que foi o maior desafio que você encontrou, não só agora recentemente, após assumir a prefeitura, mas depois que, em todo o seu mandato. Qual que você pode elencar como o maior desafio? Foi esse agora ou teve algum anterior? Pode acontecer muitas coisas, Deus que sabe, no futuro. Mas até agora, o maior desafio que nós tivemos foi quando eu e o prefeito Gleidson entramos em 2021 e encaramos uma onda roxa em plena pandemia, onde a gente teve que escolher fechar o comércio e teve aquela escolha de Sofia. Se eu não fecho, eu coloco a vida das pessoas em risco. Se eu fecho, eu vou colocar as pessoas em risco de fome. Então toda decisão ali era terrível, terrível. E quando a gente chega na UPA e vê lá gás. Aquela situação toda que a pandemia gás, trouxe. Que vocês não imaginam isso. É um para cada leito. E a gente teve de pôr 2 macas para usar o mesmo oxigênio em Y para a gente poder salvar 2 vidas. A gente chorou abraçado, cara. A gente chorou e sofreu com medo de gente morrer. Você sabe o que é isso? A decisão de vocês determinou o rumo da vida de muita gente. Então, por mais que eu enfrente um momento difícil igual aquele, eu acho que não teve mais difícil. Sim, foi Se Deus quiser, não vai ter. Se Deus quiser, assim, não acho vai ter. que foi um momento muito difícil, mas a condução, mesmo com os problemas, acabou sendo acertada porque gradativamente, Divinópolis foi uma das primeiras cidades da região centro-oeste a controlar o coronavírus. Né? E era o início do mandato, né? Eles ainda estavam ali se adaptando a tudo e tomaram decisões ali que foram muito boas para a cidade a longo prazo, foram assertivas, né? Eu tomei frente ali da vacina
E quando eu tomei frente da vacina, foi o Espírito Santo que guiou, viu? Eu olhei do lado de fora da janela e pensando como é que a gente ia vacinar 240 mil pessoas e como que ia organizar aquilo ali sem fazer uma aglomeração e uma correria dentro dos postos de saúde. E eu olhei por fora, eu vi um mato assim atrás da prefeitura, eu falei, gente, isso aqui dá para passar ali por trás e fazer um caminho. A solução estava em casa. E vacinar aqui por trás, dá pra gente organizar isso aqui. Eu peguei, chamei o Gleides, falei assim, Gleides, isso aqui dá certo. Ele virou para mim e falou assim, toca. O Gleides tinha muito disso. Eu sempre tive hierarquia, sabe? Ele era o prefeito, eu sempre perguntei para ele, sempre passei para ele. Ele falou, toca. Na hora que ele falou, toca, eu entendi. Faça do jeito que você entender que vai ser o melhor. E criamos o drive-thru. O primeiro do estado que foi premiado. E que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. A cidade que vacinou mais rápido do estado de Minas Gerais. Antes da sua próxima pergunta, vamos ler um pouquinho das mensagens do pessoal de casa. A Jane Gontijo, lá da Dia de Embalagem, está participando aqui. Janete arrasando, top demais. Janete, muito foda. Não pude falar. Opa! A melhor prefeita da história de Divinópolis. Janete, admiro muito seu trabalho. É o Paulo Henrique que está falando aqui no nosso chat. Essa aqui você vai ter que ler também. Qual? Essa daqui, ó. Essa aqui é do coração. Ah, tá. Ana Paula do Quintino. Tá aqui. Um beijo. Tá aqui acompanhando nosso programa. Um beijo pra minha chefinha. Tem que falar dela. Tá falando isso, Bruno. Faça o seu aqui. E é uma das amigas mais próximas da Janete há muito tempo, né? A gente vai continuar lendo suas mensagens, tá? Manda aqui no nosso chat. Bruno, vamos lá, próxima pergunta. Janete, é uma das perguntas mais importantes para mim na noite de hoje. Divinópolis, muitos anos, já é uma cidade mais do que centenária. Por que Divinópolis demorou tanto para ter uma prefeita? Eu acho que a gente vive de uma cultura, se a gente for fazer ao longo da história, a gente vai ver que a política ela é muito difícil para as mulheres. E eu não estou falando de machismo, eu estou falando de cultura. A cultura, porque se eu falar do machismo, eu acho que fica com muito mimimi na vida. É questão cultural. Há pouco tempo que nós mulheres nos libertamos de deixar de ser dona de casa e começar a trabalhar. Foi só na reforma industrial, gente, onde os homens, no período pós-guerra, viu que não davam realmente conta e as mulheres teve de ir também para poder assumir as fábricas quando os homens estavam para a guerra. Então foi naquela época que as mulheres deixaram de ser dona de casa para realmente assumir enquanto profissões. E quase sempre dessa forma. É onde começa a faltar homem que a mulher começou a ir substituindo. Hoje não, hoje nós estamos assumindo os nossos espaços. Mas se a gente for olhar ao longo da história, isso foi da Constituição para cá, que a gente realmente foi reconhecida em muitos espaços de trabalho. Nós conquistamos voto ontem mesmo, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo? A gente está conseguindo mudar essa história agora. E mulheres potentes, mulheres fortes, que mostram para as meninas que estão vindo que elas também é capaz de estar assumindo esse papel, assumindo esse lugar, são poucas, principalmente na política. Então, qual menina que vai chegar perto dos pais e falar o seguinte, meu sonho é ser vereadora, meu sonho é ser prefeita? Vai ter agora. Por quê? Porque mulheres como a Ana Paula, como outras mulheres que estão, a Kel, que está lá na Câmara, ou outras mulheres que já vieram, que fizeram todo um preparo para que essas meninas pensassem assim. Vocês deram esse exemplo. Exatamente. Ou eu, então, enquanto vice-prefeita, hoje eu encontrei com uma menina, ela foi no meu gabinete levar uma bonequinha para mim, que eu não sabia. Tem um desenho que me apresentaram, que é um desenho da prefeita Gulliver da Patrulha Canina, que é a prefeita da cidade. E a menina levou e falou, você e o pai dela falou, ela acha que você é ela, que a prefeita do desenho é você, porque ela é pretinha assim igual eu, com cabelinho igual o meu, e de sandália, de salto, tudo. E a menina falou, você é ela, e levou a boneca pra mim, e virou pra mim e falou assim, eu quero ser prefeita. Então, quer dizer, eu tô mudando a realidade de outras meninas. Por que demorou tanto? Porque a história acontece de forma vagarosa. E nós ainda tínhamos medo de nos colocarmos nessas posições. Hoje esse medo vem acabando, mas é preciso enfrentar. Qual é a dificuldade de um homem na política e de uma mulher na política? O homem não tem dificuldade nenhuma. Tudo para homem é mais fácil. Então vou te falar uma coisa. Tá aqui. Agora são o quê? 21 horas e 29 minutos. Antes de eu entrar aqui, meu filho me ligou. 20 anos. Mãe, cadê você? Vou entrar no podcast agora. Tô com fome. 20 anos.
Eu agora mesmo eu chego aí o mais velho gritou no fundo, dona Janete, na rua até agora. Eu sou divorciada. Meus 2 filhos, mesmo tendo um de 23 e um de 20, estão lá falando de comida, falando. O caçula guarda compartilhada. Fica durante a semana com o pai e final de semana comigo. Tem 17 anos. Você acha? A mulher nunca para, né, Janete? Marido ficaria feliz de eu ter saído de casa 6h30 da manhã e voltar na minha casa 11 horas da noite? De forma alguma. A mulher aceita. E essa relação é bacana, Pedro, para complementar. Eu e a Janete, a gente estava num evento, né, junto com a vereadora Ana Paula, e aí a Janete saiu no meio do evento porque tinha uma apresentação do filho dela na faculdade. Então, conciliou as duas coisas aquele dia, né, Janete? Ali, né, a maternidade na prefeitura, que tem que cuidar de Divinópolis inteira, com a maternidade em casa. Aproveitando isso que você falou, além dos seus filhos, Janete, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? A minha mãe. Sua mãe? Nossa! Gente de Deus, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa numa mulher maravilhosa. E quem acha que eu sou brava, conheça a Dona Maria. Conheça a Dona Maria que vocês vão ver que é uma mulher muito brava, gente. Ela é maravilhosa. Pessoa que você perguntou, né? Dona Maria, minha mãe, é uma mulher potente, uma cozinheira excepcional. Ela é uma líder nata e uma mulher maravilhosa. Então, assim, é muito importante na minha vida. Já que você falou dela, tem um vídeo da sua mãe, você acredita? Da minha mãe? Eu fui lá na sua casa, na casa da sua mãe, e a gente gravou um vídeo com ela aqui para fazer essa homenagem ao... Vocês viram que ela assustou, né, gente? Enquanto a gente prepara o vídeo, né, de surpresa, ninguém sabia, você sabia? Nem imaginava. Eu conheci, sua mãe me contou uma história, tá? Aquela pergunta que eu te fiz lá no começo, ela me falou assim, quando a Janete tinha 12 anos, ela começou a trazer as crianças aqui para a varanda aqui de casa, porque ela via as pessoas passando dificuldade, com 12 anos de idade, tá, gente, que a mãe dela me contou. Que ela via as pessoas passando dificuldade, ela começou a organizar almoço, pediu a mãe dela para que ajudasse essas crianças e foi levando gente. Pode pôr no ar o vídeo da mãe da Janete, que aí a gente volta a falar mais sobre isso. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a mãe da Janete, tenho 5 filhos, sou orgulhosa de todos. Janete, você me orgulha muito pela sua profissão. E olha, Janete, nem Deus nem Jesus agradou todos, mas faça o possível de agradar a maior parte do pessoal de Divinópolis, que eu confio em você. Oi, Janete, já está chegando o Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para você e para todas as mães. Com muito orgulho dos filhos que eu tenho, que são todos honestos. Dificuldade do dia a dia em grandes vitórias. Feliz Dia das Mães, te amo muito. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres de Divinópolis, que como minha mãe é orgulho para os seus filhos. E eu quero ser a mãe que Divinópolis precisa para poder fazer muita coisa boa, principalmente para aquele que tem menos, que é realmente as pessoas que eu tenho certeza que eu vi no mundo para poder fazer a diferença na vida de cada um. A justiça social que o povo de Divinópolis precisa e que eu tenho atitude de mãe, de ser brava na hora que precisar ser, tomar decisões difíceis quando precisar, mas passar a mão na cabeça, dar carinho e mudar a vida das pessoas como sua mãe é capaz de fazer. Feliz Dia das Mães. E é assim que a gente se sente, né? Ela está cuidando de todos nós, foi emocionante, tá, Janete? Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, né? Por essa linda mensagem. Ela está cuidando de Divinópolis, né? Mostrou uma força aí enorme, né? Nos episódios que envolveram a Transoeste, ali naquela primeira semana. Então, eu acho que a minha opinião, né? O que eu vou falar aqui é a maioria da população também está do seu lado. A gente confia muito em você e vimos o quanto você vai lutar pela gente, igual uma mãe briga pelo seu filho. Infelizmente, tá muito bacana, tá? Por mim, eu ficava aqui até 10 horas da noite conversando. Horas de programa. Gostou? Janete, cheio de compromisso, também tem muita coisa. Tem até agora maternidade de casa, né, Janete? Eles estão lá esperando ela. Gostou do vídeo da mamãe? Nossa, vocês acabaram comigo. A mãe dela, eu fiquei lá um tempão. Nós batemos um papo lá naquela varanda, foi muito bacana. Dá pra ver de onde a Janete traz tanta força. E minha mãe né? mora no Alto São Vicente, a mesma casa. No mesmo lugar. A mesma flor e o mesmo jardim de amor. Minha querida, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse carinho. programa vai entrar para a história, né? Nós vamos estar aqui na primeiro Se Liga de 2026. Na nossa volta foi com você e foi lindo, viu? Obrigada, Obrigado, Janete. Obrigada, viu?